CBN, seu direito. Treze e 12, uma decisão da Justiça do Trabalho reforça o entendimento que vem ganhando força nos tribunais. A responsabilidade das empresas não termina na porta ali do escritório, até mesmo da fábrica. O Tribunal Regional do Trabalho, no Espírito Santo, condenou uma rede de supermercados a indenizar uma ex-funcionária em R$20 mil, depois que ela sofreu ofensas homofóbicas e também ameaças em um grupo de WhatsApp formado por colegas de trabalho. Para esses desembargadores, a empresa foi omissa ao não investigar esse caso, nem adotar medidas para poder proteger essa trabalhadora, mesmo já sendo informada sobre essas agressões. Mas até onde vai a responsabilidade aí do empregador em uma situação como essa? O que muda quando as ofensas acontecem, inclusive dentro ali do ambiente digital? E para poder explicar para a gente também os aspectos jurídicos, a gente conversa com o advogado Vinícius Cascone hoje, quarta-feira, no quadro O Seu Direito. Doutor Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Vinícius. Num Boa caso tarde, Marco. como esse, né, doutor, que a gente está usando ali como exemplo, claro, mas que fica ali, né, numa questão de responsabilidade da empresa, quando uma agressão acontece, então, fora ali do ambiente físico do trabalho, mas dentro de um ambiente virtual, envolvendo funcionários da empresa. Como é que acontece, né? De quem que é essa responsabilidade, até onde vai ali essa questão? Bom, é importante entender que, na verdade, a relação de trabalho ela deve ser protegida pelo empregador. Então, o ambiente de trabalho, né, como um todo, ele deve ser protegido pelo empregador. Então, sempre a empresa tem que ter um olhar para o que está acontecendo, seja no ambiente físico, ali na loja, né, no caso era um supermercado, então o empregador tem que tomar as providências para garantir a integridade, a saúde, a segurança e um bom ambiente de trabalho, no sentido de não ter nenhum dano à saúde psicossocial, inclusive, a gente discutiu as questões da NR1 algumas semanas atrás. Então, o empregador tem que ter esse olhar. E isso deriva de um princípio que está na Constituição Federal, né, que o meio ambiente como um todo é dever de todos. No caso do meio ambiente laboral, do trabalho, é dever do empregador garantir essa saúde e a segurança. Aí nós vamos entrar numa discussão importante, que é justamente o grupo de WhatsApp, né? Quem criou esse grupo de WhatsApp? É um grupo dos empregados que criaram espontaneamente, um grupo de colegas de trabalho, ou é um grupo oficial da empresa que colocou todos os seus empregados para passar as informações? Isso também é uma situação bastante importante. Uma coisa é um grupo de colegas de trabalho que criam e às vezes tem desavenças. Todo mundo aqui já viu discussão em grupo de WhatsApp, né? Ofensas é uma coisa bastante comum em grupos de WhatsApp, realmente entre as pessoas que acabam discutindo, brigando, né? E aí a gente tem que separar essa situação de um grupo particular de um grupo que a empresa criou. Se a empresa criou um grupo, ela está transferindo o ambiente de trabalho para esse ambiente virtual também. E ela tem a obrigação de garantir ali uma condição, né, de saúde e segurança, e nessa questão psicossocial, de respeito entre os trabalhadores. Então, se um trabalhador faz uma ofensa ou agride alguém verbalmente ali, ou tem uma prática discriminatória, nesse grupo da empresa, realmente não há ali a obrigação é da empresa de garantir que isso não aconteça. E se um empregado agrediu o outro, evidentemente, automaticamente a empresa precisa tomar providências em relação a esse empregado que foi o agressor, né? E você precisa proteger a vítima nesse aspecto. Se a empresa não toma nenhuma medida, automaticamente ela passa a ser responsável pelo comportamento de seu empregado. Então, se acontece isso ali no ambiente virtual, a empresa precisa tomar uma providência. Vinícius, agora pode-se alegar que, olha, mas o grupo é de funcionários, mas o grupo é privado. Isso muda alguma coisa do ponto de vista jurídico? Então, na verdade, isso a gente vai separar um pouco. Se a empresa, quem criou o grupo de WhatsApp? Começa por aí, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mesmo num grupo particular, que os empregados criaram esse grupo, e se tem representantes da empresa que passaram a integrar esse grupo, que estão ali, inclusive, para passar informações da relação de trabalho, a empresa está assumindo a responsabilidade por esse grupo. Então, esse é um ponto. Agora, como eu disse, se o grupo é oficial da empresa, ela precisa tomar as medidas imediatamente. Ela não pode deixar a situação acabar nesse sentido de ter uma agressão
e sem que ela tome uma providência. Então, esse é o ponto específico, o ponto que a empresa se omitiu diante de um fato que ela tinha conhecimento de um grupo de WhatsApp, no qual houve essa troca de ofensas, e aí é claro que a empresa acabou sendo responsabilizada por isso. Então, nesse aspecto, por isso que eu falo, todos os estabelecimentos, grande parte dos estabelecimentos, todos, não vou dizer todos, né, mas muitos estabelecimentos comerciais, empresas de serviços, indústria, tem grupos de WhatsApp, né, para passar informações. O WhatsApp virou uma ferramenta de comunicação bastante ágil, né? A gente sabe disso. Quem lembra até alguns anos atrás, nós tivemos aí suspensão do serviço do WhatsApp por problemas de sistema, o quanto dificultou a vida de todo mundo, né? Razão. Então, passou a ser um braço de comunicação das empresas, né? E se é um braço de comunicação, um braço de difusão de informações, você precisa controlar esse ambiente. Então, esse ambiente precisa ser seguro, nesse sentido sadio, para você não ter nenhum tipo de agressão. Então, claro que ela não tem como controlar uma pessoa. Então, se uma pessoa vai lá e começa a xingar as outras, o que a empresa tem que fazer é excluir essa pessoa imediatamente do grupo e, na sequência, aplicar uma penalidade, né? Porque aquele grupo de WhatsApp, como eu disse, é uma extensão do ambiente de trabalho. Então, quando a empresa toma o conhecimento de um caso como esse, deve ali comunicar quem está envolvido, ter uma reunião. Quais são as obrigações legais dela? Olha, se eu tivesse no papel de empregador e eu visse uma agressão ali realizada, eu automaticamente já excluiria do grupo de WhatsApp a pessoa agressora. É a primeira providência que eu tomaria. Na sequência, eu convocaria essa pessoa agressora, né, para que aplicar uma penalidade para ela. Então, você tem advertência, suspensão e até uma coisa muito mais grave, que é a justa causa. Dependendo do que acontecer, né, depende da forma com que a pessoa se porta, a justa causa pode ser aplicada, né? Lógico, tem que ter o que a gente chama de razoabilidade e proporcionalidade dessa penalidade. Mas tem casos que a gente já viu, inclusive, de pessoas que xingaram representantes da empresa na rede social e foram demitidos por justa causa, né? Eu já vi comentários depreciativos em relação à empresa, a empresa foi lá e demitiu por justa causa e o empregado não conseguiu reverter na Justiça do Trabalho. Então tem que ter esse olhar. Então, se tivesse a posição do empregador, automaticamente eu excluiria essa pessoa e, na sequência, eu aplicaria a penalidade. Claro, sempre dando direito de defesa para a pessoa fazer o seu questionamento, né? Então o empregado teria direito de se defender. E, na sequência, a empresa também deve tomar as medidas criminais, eu digo, né? Então ela tem que fazer uma representação criminal para abertura de um inquérito, para inclusive dizer, olha, houve aqui uma prática de uma calúnia, uma difamação, ou um comportamento discriminatório que a polícia tem que averiguar. Então a empresa se protege dessa maneira, tomando uma medida em relação ao empregado e outra no aspecto criminal, né, para que realmente a empresa fale, eu tomei todas as providências que estavam ao meu alcance, eu não tenho controle sobre todas as pessoas. E isso, com certeza, minimizaria o impacto de uma ação trabalhista contra a empresa, né, promovida pela vítima. Então, se a vítima fosse processar, a empresa fala, olha, eu tomei minhas medidas, agi, eu não fui omissa. Nesse caso específico, é bem isso. A empresa se omitiu, não tomou nenhuma providência, e aí ela traiu para ela o ônus da responsabilidade de garantir, né, que nesse ambiente laboral, e no caso, o ambiente virtual, ela tem que garantir minimamente que as pessoas possam se respeitar e, claro, qualquer indício, qualquer situação aí de um potencial crime ou de agressão verbal, que seja, né? Só dá para ser verbal, obviamente, no ambiente virtual, automaticamente ela toma as providências nessas duas esferas que eu coloquei para vocês. E a empresa pode alegar, Vinícius, que partiu de um funcionário, né? Ela tentar tirar a responsabilidade dela e passar para essa pessoa, para esse empregado. Mas, de qualquer forma, por fazer parte da empresa, ela não fica livre de poder indenizar? Ela não fica totalmente livre. O que vai atenuar essa situação da responsabilidade é justamente o fato de que ela tomou as providências. Então, discutiu a penalidade para o empregado agressor, tomou a providência na esfera criminal. Então, isso é que vai proteger a empresa de uma eventual indenização trabalhista promovida pela vítima. Agora, se a empresa fica omissa, inerte, aí ela traz automaticamente a responsabilidade para ela. E para os colegas que fizeram as ofensas ou até mesmo ameaças, né? Quais podem ser as consequências na esfera tanto trabalhista, né? Principalmente, o que pode ser ali? Você pontuou também, inclusive, uma questão da justa causa, né? Isso. O que acontece é isso. Se a agressão for bastante grave nesse sentido, né? Se você perceber, dependendo do tipo de comentário, etc., pode se aplicar a justa causa direto.
depende da gravidade. Então, o empregador pode ir lá aplicar uma justa causa no empregado agressor, né? Ou, como eu disse, se for uma situação menos gravosa, uma suspensão ou uma advertência, né? Então, tem situações aí que você vai ter que ponderar realmente para ver a gravidade e algo que é muito importante, que chama imediatidade, né? Um fato específico na justa causa para você aplicar, ela precisa ser logo na sequência do fato. Então, vamos supor que a agressão aconteceu hoje, daqui 6 meses a empresa quer aplicar uma justa causa para isso. Não faz sentido, né? No meu entendimento, a não ser que tenha se iniciado um procedimento de apuração, esse procedimento de apuração esteja documentado e você demonstre que ao longo do tempo você tomou providência para apurar realmente o autor do fato, né, da agressão, deu direito de defesa, evidentemente, aí depois você pode aplicar a justa causa na frente. Mas se você não tomar uma medida imediata, a justa causa perde valor, perde força. Vinícius, e tem aquela situação que sempre deu um problema na hora de se pedir uma indenização, que é a questão da testemunha, né? Aí, se você está num grupo corporativo de WhatsApp, tem outras pessoas ali que viram, mas tem o ônus da prova, né? Fazer um print dessa, como vamos dizer, dessa ofensa, né? Precisa de testemunha também? Não, o print, se você identificar que o telefone era daquela pessoa, realmente é dela, e a mensagem será daquele telefone, a pessoa é responsável por isso. A não ser que aí a pessoa vá lá e faça um boletim de ocorrência. Olha, alguém clonou meu número de celular. Então, o suposto agressor diga, não fui eu que fiz a agressão, alguém clonou meu número de celular. Então, a partir daí, do número de WhatsApp, então a partir daí tem alguém falando em meu nome que não sou eu. Isso pode acontecer, já aconteceu, inclusive, já vi casos nesse sentido, né? Então, mas o fato é que o simples print com o número do celular, indicando que o número do celular é da pessoa, realmente aí ela acaba sendo responsabilizada, entendeu? Perfeito, então. Dr. Vinícius Cascone, advogado e especialista em direito do trabalho, conversou com a gente aqui no quadro Seu Direito.